grande alegria que estamos aqui nessa tarde, janeiro de 2026, para refletirmos sobre os milagres de Jesus. Eu queria perguntar para vocês, alguém aqui acredita em milagre? E o que são os milagres? Fé. Quem mais? São coisas que a gente acha que não pode acontecer, mas acontece. A gente costuma falar assim, são os mistérios, né? Transcendentes, impossíveis, né? Milagre, eles dão o nome de milagre aqui porque a gente não consegue entender ainda, né? Mas que na verdade não eram milagres, porque Jesus era um espírito evoluído, era super evoluído. Então ele já manipulava algumas energias materiais que a gente hoje ainda não tem conhecimento de tudo, mas já estamos caminhando igual a pensamento, você consegue fazer essa energia que eu esqueci o nome. Bom, essas energias que a gente não tem. Fotovoltaico, né? Tem uma caneta, gente? E ele já manipulava. Então, por isso que a gente não entendia, dava o nome de milagre. Mas ele mesmo falou: um dia vocês vão fazer o que eu faço. Né? Quer dizer, não é nada miraculoso. Existe, tem como fazer. Só que vocês ainda não conseguem, porque vocês estão ainda terra a terra, né? Como diz ele. Na verdade, pessoal, milagre é o manuseio das leis físicas, quânticas, eletromagnéticas, sistêmicas, universais, que nós ainda não conhecemos. Jesus manipulava a energia e ele sabia como acalmar as tempestades, ele sabia andar sobre o mar, as águas e tudo mais que Jesus veio nos ensinar. Mas vocês acham que Jesus veio fazer milagres como um espetáculo para nos impressionar? Foi essa a missão de Jesus? Foi impressionar todos que estiverem materializados na terra no ano de, pensou o ano, 1000, 0, né? Não. Jesus veio, encarnou entre nós um espírito de alto quilate, talvez um espírito que dentre todos eles, governador da terra, o espírito mais puro que habitou a terra. E ele veio com uma missão. Ele não veio destruir a lei. Você quer vir aqui? Ele não veio trazer nada mais do que a lei de amor. E para trazer a lei de amor, Jesus precisava respeitar a lei mosaica, que era a lei utilizada naquela época, que era a lei civil que mais se adequava para aquelas pessoas que viviam naquele tempo. Mas Jesus fez mais do que isso. Jesus, em sua bondade divina, veio nos mostrar que vale a pena estarmos aqui vivenciando essa experiência. E que a despeito das nossas dores, a respeito de tudo que nos ocorre, antes de mim o Evandro falava, da despedida de pessoas amadas. Quem de nós não sofre com a partida de um ser amado? Quem de nós um dia acorda e fala assim: gente, hoje eu tenho certeza que Deus esqueceu de mim. Essa prova foi demais para o meu coração. Eu tenho certeza que ele deve estar muito ocupado com outras tarefas e não viu o tamanho do meu pesar, que me deixa até mesmo paralisado perante as minhas dores, que eu não consigo nem ter alegria ao acordar de manhã. Alguém já se sentiu assim? De falar, por que tanta dor? Será que Deus fica se divertindo com a nossa dor? Porque se Ele, que é Deus, para a doutrina espírita, o princípio de todas as coisas,
Se ele é o princípio de tudo, custava ele diminuir um pouquinho a minha angústia, realizar um milagrezinho pequeno na minha vida, já que Jesus veio salvar a tantos os outros. O que ocorre que muitas vezes a mágica não está acontecendo na minha vida? O que vocês acham? Vocês acham que Deus fica lá se divertindo e falando assim: você vai sofrer mais do que a Jaqueline? Não, gente. Há leis, né? Existem leis universais que nos regem. E foi Jesus que nos ensinou que nenhum de nós será esquecido, pois nenhuma ovelha do Pai ficará para trás. E que muitas vezes Deus mais se alegra com a volta de um ímpio do que com 99 pessoas já arrependidas. Ele se alegra em nos ver felizes. Ele comemora conosco as nossas celebrações. Ele quer o nosso melhor. Se nós somos pais e nos alegramos com os nossos filhos, imagina o Criador. Mas por que será que o milagre não ocorre na minha vida? Alguém pode me ajudar? Vamos partir do pressuposto que milagres ocorrem todos os dias. É frequência. Vamos falar um milagre que acontece todos os dias? Acordar. Opa, acordei. Estou respirando. Esses dias de chuva intensa aí, eu tenho um teto. Minha cama está quentinha. Possivelmente eu estou com uma mantinha, um cobertor. Muitos de nós têm um marido, uma esposa para nos aquecer. Os filhos estão no quarto ao lado. E nós vamos acordar, ainda vai ter café da manhã. Quentinho. Pãozinho de queijo. E aí vem um problema, como todos nós temos. Vamos imaginar que o nosso problema seja financeiro. 98% dos brasileiros estão endividados. Mas eu vou à casa espírita toda semana. Eu frequento a casa espírita. Nessa vida eu já não mato mais, não roubo mais. Já entendo as leis. Mas eu não entendo por que eu estou passando por esse revés. O que vocês acham? É vibração. Vibração. Energia. O que vocês acham? Se a gente tem a luz da doutrina espírita para nos ensinarmos a lei da reencarnação, se a gente não descobre nessa vida o motivo da nossa dor, aí eu vou citar Chico. Certa feita, o contador do Chico chegou muito triste, acabrunhado numa reunião. Chico fazia reuniões mediúnicas todas as noites. E às vezes até entrava a madrugada fora. Aí Emmanuel comentou com o Chico. Aconteceu isso com ele. Entrou ladrões lá no escritório dele, era contador, e roubaram tudo que ele tinha, de documento a computadora, tudo. E na época o computador era caro, né? Máquina de impressora. Essas coisas que tem valor, né? Tecnológico. E ele estava tão triste, que Emmanuel pediu para conversar com ele no final e falou assim: ô meu filho, como é bom devolver. Ou seja, nessa vida não tinha explicação. Era o braço direito do Chico, que trabalhava todas as noites. Ele já estava no caminho do bem. Mas será que a gente consegue explicar todas as diferenças sociais, étnicas, a gente consegue familiares, a gente consegue explicar tudo isso numa única existência, gente? E por que que a gente se revolta tanto quando a dor bate à nossa porta? Ah, Deus é injusto demais comigo. Tem gente que até blasfema, xinga Deus. Nós esquecemos dos milagres, parte do pressuposto de conhecimento das leis. E quando eu tenho conhecimento das leis, é como se a gente tivesse duas asas: a asa do conhecimento e a asa da moral. Uma asa
pássaro para voar, ele depende das duas asas em equilíbrio. Se a gente passa uma vida inteira estudando, tem pós-doutor, fala 5 idiomas, mas não consegue dar bom dia para a pessoa que trabalha do lado dele, para os serviços gerais que trabalham do lado dele, para o porteiro do prédio dele. Esqueceu de desenvolver a asa da moral. Ou então tem gente que é muito bondoso, que precisa desenvolver a asa do intelecto, estudar as obras do Chico, por exemplo, estudar as 5 obras do Espiritismo. E com essas duas asas juntos, quando a dificuldade bater a nossa porta, nós já teremos condições e equilíbrio de nos comportarmos de maneira mais madura, no sentido do desenvolvimento espiritual. Nós já não iremos mais blasfemar, não iremos mais nos desesperar mediante a situação. Nós iremos sofrer com dignidade. Não é fácil, pessoal. Se eu estou aqui à frente falando isso para vocês, porque eu sou o maior aprendiz desse tema. Quando a dor bate à nossa porta, por mais conhecimento que tenhamos, o mais difícil é colocar em prática. Tem gente que já leu as obras todas de Chico, mas não consegue perdoar o irmão que mora na mesma casa, consanguíneo, sangue do mesmo sangue. E aí a gente precisa de reflexionar um pouco mais nos milagres de Jesus. Vamos trazer aqui o milagre de Jesus. Quem se lembra de um? Qual milagre de Jesus que mais te impressionou? A cura do baixo. Quem falou? Eu. Eu adoro isso. Porque na verdade, naquela época também se tinha um certo tipo de previdência social. E as pessoas necessitadas, assistenciadas, que recebiam, sei lá, devia ser uma sopa, um lugar para dormir, eles vestiam uma capa preta. E aquilo os distinguia das demais pessoas que recolhiam impostos pelos imperadores. Bartolomeu foi justamente isso. Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E Jesus foi até ele, falou: o que você precisa? Olha a resposta de Bartolomeu: eu quero ver, dê-me visão. E ele sabia que quando ele voltasse a enxergar, e aí a gente pode traduzir com os olhos da alma, com os olhos da maturidade espiritual que precisamos, com os olhos da consciência do Pai maior, ele sabia que ele perderia a capa preta. E isso o deixaria numa situação de igualdade com os demais. Ele já era uma pessoa de idade, nunca havia trabalhado na vida. Então ele ia precisar de ter sua própria subsistência. Talvez ia perder o aluguel social, o local onde ele tinha uma moradia, o que de comer. E ele pediu: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim e me dê visão. Talvez um dos milagres que mais me impressiona, pela coragem desse homem de pedir luz, sabedoria. E aí podemos entender até como uma maturidade. Maturidade espiritual. Quando a gente fala de milagre de Jesus, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, ele dizia assim: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Porque Jesus estava nos chamando a essa maturidade. Vocês acham que ele escolhia a esmo? Olha, o que você acha? Eu vou escolher a Virgínia e vou curar todas as enfermidades, todas as dores da alma da Virgínia. Ué, Jesus, e eu? E a Cissa? E a Jaqueline? Então, Jesus não escolhia de forma aleatória. Ele escolhia quem estava maduro para dizer: sim, Jesus, me cura.
Primeiro, para a gente querer uma mágica, um milagre em nossas vidas, nós temos que identificar a nossa enfermidade. Qual é a nossa enfermidade? Eu sei a minha. Egoísmo, orgulho, vaidade e tudo aí lá fora, né, que a gente tem. O que a gente veio curar hoje aqui, no sábado, na casa de irmãos Anselmo, dia 24 de janeiro de 2026? Nós estamos aqui por um acaso, há um motivo. Estamos aqui reunidos nessa egrégora com esses amigos espirituais, nos oferecendo um milagre em nossas vidas hoje. Ah, Flávia, mas eu posso acreditar em milagre? Por que não? Jesus nos disse: vós sois o céu da terra. E um dos milagres de Jesus foi quando Tiago, Jesus andava por entre as águas. Tiago não, foi o líder dos discípulos, gente, o mais turrão deles, Simão Pedro. E Simão Pedro falou assim: mestre, mas eu posso ir até você? Ele falou assim: sim, vem até mim. E ele foi andando pelas águas também. E de repente veio uma onda revolta e ele desacreditou. E ele afundou. Foi quando Jesus disse: homens de pouca fé, se eu estou aqui ensinando a manusear as leis universais e deixei para vocês o Evangelho, a busca segura para vocês seguirem e realizarem milagres em suas vidas, por que vocês estão vivendo uma vida tão triste, tão deprimidos, sinto pânico, escassez, conta zerada no banco, relacionamento ruim, tristeza para ir para o trabalho, doenças? O que mais, gente? O que mais que a gente vive no dia a dia? Estresse, guerras, né? Até hoje tem guerra. O culto do medo. Sendo que nós temos as leis universais em nossa consciência. Basta a gente fazer menos barulho na mente e permitir alguns minutos durante o dia em conversa com Jesus. Jesus, papo reto aqui. Como é que eu resolvo essa situação aqui em minha vida? Pois não. Só. Nós somos o sal da terra. Flávio, então você quer dizer que eu posso fazer milagre? Por que não? Vamos narrar aqui outros milagres? Quais outros milagres que vocês conhecem? A mulher hemorrágica, cura de Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro, aplacou as tempestades. O que mais? A reprodução do pão e do vinho. Multiplicação do pão e do vinho. Paralítico. Quando Jesus multiplicou, transformou água em vinho, foi não as bodas, né? De Canaã, né? Casamento. O que vocês acham que vem por trás desse significado, dessa simbologia? A água do vinho. O que estava por trás dos milagres de Jesus? Uma pessoa que vai na sua festa de casamento, acaba o vinho, e ela corre lá e compra do melhor qualidade do vinho. Ela está fazendo um ato de quê, gente? De amor. Então Jesus fez todos os milagres, a cura dos leprosos, todos os milagres que Jesus operou em nossas vidas, foi para nos dizer a lei que Ele trouxe. Ele não veio destruir a lei mosaica, Ele veio trazer a lei de amor. Lázaro. E aí Lázaro também foi um milagre muito importante, porque as irmãs de Lázaro ficaram chateadas com Jesus, porque Lázaro ficou 3 dias doente, ou em coma, né? E elas pediram para chamar o Jesus. E vocês acham que Jesus precisava de alguém lá no burrinho, viajar 3 dias e falar: olha, estão precisando de você em tal lugar? Jesus tinha todas as mediunidades que nós conhecemos. Então quer dizer que Jesus era médium. Quem era o espírito superior que conversava com Jesus? Deus. Então Jesus veio num papo reto com nosso Pai Celeste, sem nenhum intermediário.
Então vocês acham que ele não tinha dupla visão? Quando ele entrou no burrinho, né, foi o burro, né, que ele entrou, né, na sinagoga, ele entrou, ele sabia exatamente onde estava, a distância que estava, porque ele veio cumprir uma missão, e essa missão era simbólica. Ele veio trazer toda a cronologia que o Pai Celeste arquitetou, para que pudesse transformar em nós a certeza de que nós somos parte desse todo. Porque ele veio nos ensinar que, a despeito de estarmos num planeta de prova e expiação, nós ainda assim podemos ser felizes. E quem de nós aqui é feliz definitivamente, pessoal? Ah, não, falta muita coisa. Aqui completa não existe. A gente tem momentos de felicidade, né, e momentos de dor. Mas é passageiro, como tudo é passageiro. Nada é que aqui nesse mundo aqui não tem nada que todo mundo feliz a vida inteira. É possível ter uma felicidade relativa. É o que eu falei, passageiro, momentâneo. É uma felicidade do tamanho de um plano de prova e expiação, até onde nos é permitido. Só que esqueceram que Jesus disse que o reino não é desse mundo, é de outro mundo. E se a felicidade não está aqui, está logo ali, o que precisamos fazer para a gente viver plenamente felizes? Porque eu não estou aqui para cultuar a dor, gente. Aprendo com a dor, acho que a dor é importante. Plantar o amor, que aí você vai colher o amor nas próximas, né? Porque ou num mundo mais feliz, não sei, mas se você ficar naquele erro, martelando, você não vai sair daqui. Isso que todos nós almejamos é vivermos sem dor, felizes. Ah, mas isso parece algo impossível de se alcançar. Eu tenho uma conhecida que ela fala assim: é impossível ser feliz e saber que hoje está chovendo, tem pessoas dormindo na chuva. É um aprendizado difícil. E nós estamos tão acostumados com isso que é capaz de a gente passar do lado de uma pessoa dormindo na marquise à noite e a gente achar que isso é normal. Não sou feliz porque outro dia fui tomar uma água de coco na água da Pampulha, era noite, começou a chover. Eu contei 12 cachorrinhos ali, naquela onde fica aquele food truck ali na lagoa. Falei: onde que esses bichinhos dormem de noite? Perguntei para o rapaz. Eles entram todos ali naquele buraco, mas ali cabem poucos. Então eles têm que ir rápido, senão um deles tem que ficar de fora. Quem gosta de animal como eu, sente tristeza. Eu tenho 2 lá em casa que tem de tudo: carinho, amor, quentinho, dia de chuva, dorme com o cobertorzinho. E tem cachorrinho na rua que passa ainda por privação. Então, como é essa tal felicidade? Como é viver um milagre todo dia, ainda nesse plano de prova e de expiação? Você ajudou e trouxe a lei de amor. Vamos lá. A gente acha que a gente está aplicando a lei de amor, está todo mundo bonito na fita, até que vem o primeiro problema que bate a nossa porta. E aí muitos de nós, inclusive eu, estamos precisando vivenciar na prática o que a gente aprende aqui toda semana, o que o Mestre Jesus nos deixou há mais de 2026 anos. São coisas simples. Por exemplo, como seria se a gente todos os dias acordasse sem queixar, só agradecendo? Todos os dias a gente queixa de alguma coisa. Ai, que calor, chovendo de novo, o preço da gasolina aumentou. O que mais, gente? Vou conversar com o marido gosta de conversar, não gosta de dialogar. O marido fuma e eu estou indo para o centro espírita, ele vai para um grau e eu vou virar espírito superior. Aí conflita, né? E tanto de coisa que a gente arruma na vida da gente. E aí tem uma teoria, né, muito parecida, né? É um desmembramento, é uma interpretação da teoria, né, das leis universais que Jesus nos trouxe, é que para
vivermos bem na terra, nós precisamos nos distanciarmos da esfera material. Ah, é impossível. Nós temos conta para pagar todo dia. Começou agora, quem tem criança na escola, comprar material escolar. IPTU e IPVA, agora vem CBS, IBS. A carga tributária que existe hoje vai conviver com outra carga tributária até 2033. Eu sou advogada, estou horrorizada com isso. Nós vamos ter a maior carga tributária do planeta no Brasil. Dá para qualquer um ficar triste com isso. Mas, como é distanciar desse barulho do plano espiritual e buscarmos algo sagrado em nossas vidas todos os dias? O que a gente pode fazer para que muitos de nós não adoeçam? Porque esse barulho, essa densidade, conforme a Cissa diz, ela adoece o nosso corpo, porque nós somos espíritos. E a gente precisa alimentar de coisas sagradas, porque está impregnado em nosso DNA, em nosso campo magnético. O fluido cósmico universal é igual para todos no universo. Nós somos feitos a partícula de Deus, o Criador. Somos criaturas, somos feitos da mesma partícula universal. Quando a gente fica muito distante da fonte, a gente adoece. Então, como seria a gente ter alguns minutos no nosso dia para que a gente busque em nós as respostas que nós precisamos? Ah, então eu vou ficar o dia inteiro fazendo caridade, vou ficar o dia inteiro rezando, vou para o Monte Everest e vou ficar plasmando amor para a terra. Não. Regaça as mangas, vai lá. Quer ver um laboratório? Família. Tem um laboratório melhor que família. Porque hoje os nossos parentes consanguíneos são os nossos inimigos de outrora ali, que antes de vir Chico ensinou isso. Seu inimigo de outra vida chama-se família nessa vida. Você não precisa virar pregador, você não precisa fazer jejum, você não precisa só aprender a amar sua família, meia dúzia de pessoas, talvez. Ah, Flávia, eu estou bem, eu amo todo mundo. Será? Mais cedo eu tive uma reunião de inventário, a família vai construir uma holding e já tem briga. O pai nem morreu ainda, o pai estava lá na mesa, o irmão está de cara fechada para o outro, porque o pai falou que ia deixar um imóvel para o outro. Nem morreu, gente. Não existe herança de gente viva. E diz que a família estão vivendo bem, um ama o outro. Então essa doação, essa compreensão, que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E se a gente não for fiel com o que a gente tem hoje, das dificuldades que nós temos hoje, que nós criamos, se não foi nessa vida, normalmente criamos na outra. E quando bate na porta para a gente pagar, igual o contador do Chico, como é bom devolver, a gente engessa. Não, a partir de agora eu vou criar uma doença. Porque está insuportável essa prova para mim. Aí tem uma teoria que diz assim, né, nos livramentos da teoria espirituais, que toda demora do resultado tem alguma coisa mal resolvida nas nossas relações, nos nossos afetos. Se Jesus te escolher para fazer um milagre hoje na sua vida, você só vai curá-lo se você tiver fé. E fé significa dizer, eu acredito nas leis do Cristo. Se eu acredito nas leis do Cristo, eu não vou ficar me vingando do meu marido, porque ele não quis fazer aquilo que eu quis, que ele queria que ele fizesse. Eu não vou ficar fazendo dependência dos meus filhos que não vêm me visitar, porque meus filhos têm que vir à minha casa toda semana, porque assim eu aprendi com meu pai. E a gente vai criando um tanto de insatisfação nas relações, querendo que as pessoas adivinhem até mesmo aquilo que a gente está pensando. A gente nem fala para o filho que é importante encontrar com ele, e a gente fica com raiva dele porque ele não foi nos ver. Mas agora, só desculpa te interromper, mas é que, por exemplo, as pessoas falam assim, eu queria um emprego melhor, Deus podia me dar uma casa melhor, não sei o quê, mas ele mesmo não faz nada para que isso aconteça, né? Ele não quer procurar um emprego melhor, ele não quer estudar, ele quer ficar na cadeira lá sentado esperando a coisa cair do céu. Então, quer dizer, o milagre vai acontecer,
mas você tem que fazer a sua parte. Porque senão, do céu vai cair chuva. A boa notícia é que todos nós seremos salvos. Todos nós, sem exceção. Todo mundo vai chegar lá, nos planos superiores, veremos felizes em planos angelicais. A velocidade que nós vamos chegar lá depende só de nós mesmos. Então, tá bom, Flávia, então agora eu vou estudar, vou fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí eu vou ficar bem sábio e vou ter um ótimo emprego. Não é bem essa equação que existe. É o meio, mas não é quer dizer que vai chegar lá. O que existe é o seguinte, gente, aonde você está, com quem você está, exatamente na situação que você está vivendo hoje é a melhor para você. É esse pai, essa mãe, esse marido, essa vizinha, esse chefe que eu preciso, que você precisa. Porque foi falado aqui, Antônio, foi falado aqui, ora a gente nasce homem, ora a gente nasce mulher. Ora a gente nasce com poder aquisitivo alto, ora a gente nasce com poder aquisitivo baixo. Então quer dizer que se eu nasci com poder aquisitivo baixo, eu não posso melhorar? Não, pessoal, não é assim que funciona. Funciona assim, a gente tem uma meta para reencarnar. Por isso que agora até a altura está resolvendo, as pessoas estão conseguindo aumentar até sentido. Muda até o DNA do corpo está mudando. Então eu acredito em tudo. Mas nasce com certa programação. Mas nem Deus, nem Jesus, nem os espíritos superiores se divertem com a nossa dor. Então, se a gente fizer bacana aquele projeto, conseguir conviver com aquela mãe que te matou, você matou, roubou, né? Que essas pelejas que a gente tem em outras vidas. Conseguiu conviver com essa mulher, tá legal? Tá tranquilo? Aprendeu a amar? As nossas provas são suavizadas. Aí às vezes você ia desencarnar com 20 anos, vai desencarnar com 30, 40, se for algo importante para você. E muitas vezes eu coloquei meu joelho no chão e falei, Deus, me dá outra rota, me dá uma outra chance. A gente tem um direito enquanto filhos, falar assim, errei, deixa eu começar de novo. Aí eu me lembro sempre, quando eu lembro de Paulo. Gente, se Saulo fosse um de nós, Jesus encontrasse lá na estrada de Damasco, nosso currículo tem 1.500 cristãos assassinados com louvor, porque ele gostava do que fazia, ele era o homem da lei, ele achava que ele estava cumprindo a lei, poder aquisitivo alto, estudou, família nobre, bonito, diz que ele é bonito ainda, meninos. Ainda era, a noiva dele era filha, irmã de Estevão, né? Abigail, preciso ler de novo esse livro. Abigail, mãe de Estevão. Jesus encontrou com Saulo, Saulo cegou com aquela luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Flávia, Flávia, por que me persegues? E assim com todos nós, eu quero fazer um milagre na sua vida. Hoje é dia de milagre. E você está matando os cristãos, eu sou governador, né, desse planeta aqui. Aqui não pode mais matar, não é assim que funciona. A gente não pode mais matar o outro, porque tem religião diferente. A gente tem que aprender a viver uma democracia. E vocês acham que não tem gente se matando até hoje, gente? Na hora. Enfim, Jesus encontrou com Saulo, falou, a partir de hoje, você é o CEO da minha missão. Você será responsável por levar a minha palavra extraterritorial. Quero que você saia da Galileia e seja a minha voz. Jesus, eu não posso, eu matei 1.500, olha lá, eu matei o irmão da minha noiva. O que Saulo fez? O que Saulo fez, gente? Essa é a minha missão, para onde que eu tenho que ir? É aqui? Traçou a linha reta e foi. Talvez 3 dias, né, que ele ficou cego, a Bíblia não é nada, ele ficou cego 3 dias, né? 3 dias pensando, eu fui escolhido para uma missão. E o magnetismo do Cristo era tão grande, que ali ele operou um milagre moral no Saulo.
E é isso que ocorre todos os dias conosco. Jesus nos perdoa todos os dias. Nossa, Flávia, mas eu te contar o que eu fiz, está perdoado. Não foi eu que falei, não. Foi Ele que disse. Que todas as pessoas que conhecem o magnetismo de Jesus são curadas. Todas as pessoas que conhecem o magnetismo de Jesus são curadas. Qual é a sua dor hoje? É financeira? Jesus cura. Sabe como? Cura suas relações, perdoa, liberta aquela nhaca que está lá desde 1975, de uma briga de família, que um fica culpando o outro, vingando o outro. Não, Flávio, não tem vingança não. Mental, mente com mente, coração com coração. Mas você não sabe o que aquela empresa fez comigo, me mandou embora, não pagou meus direitos trabalhistas. Ué, mas ela te define? Vai para outra empresa, ganha mais, que você vai precisar daquele valor, porque é Jesus que está te dizendo, tudo que eu faço, você pode fazer muito mais. É um casamento melhor? Seja a pessoa que você quer que o outro seja. Nós temos que parar de exigir. A gente exige demais. Começa a surpreender o outro. Surpreenda a vida. Que a vida vai te surpreender. Foi isso? Pode falar. Perdoei. Jaque, tem que conviver. Ela me perguntou assim, se pode perdoar e deixar para ela ou tem que conviver. Vamos pensar aqui à luz do Evangelho, né? À luz do Cristo. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Mas Jesus disse que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Melhor seria se amar. Mas honrar já está muito bom. Eu penso, né, interpretando o Evangelho, que se a gente tirar do coração, tirou a mágoa, é muito bom. A pergunta 911 do Livro dos Espíritos: basta um mínimo esforço. Basta que façamos um mínimo esforço para a gente viver a felicidade integral que é possível ser vivida na Terra. Milagres acontecem todos os dias em nossas vidas. Então, Jaque, preciso conviver? Se tiver muito difícil conviver, acredito que não. Um dia vai ser fácil. Mas hoje, perdoa, te perdoar e tirar aquele peso de nós mesmos. É individual. Não precisa da palavra daquela pessoa. Eu te perdoo, não precisa disso. Você perdoa a partir do momento que você não guarda mágoa, não quer que aquela pessoa, eu perdoo, mas você nunca mais faz isso, não quero te ver, não coloca condição nenhuma, né? Você perdoa inteiramente, né? Você quer o bem dela, pronto. Porque não é sobre o outro, é o que eu vou fazer com o que o outro fez comigo. O outro está na conta dele, gente. O que ele fez está na conta dele. Ninguém paga a conta de outro, né? Aí eu fico pensando assim, então vamos lá. Lei da atração, se eu penso e sinto, cocria, vira realidade. Beleza. Mas e aquele vizinho lá, que nunca teve desperto às leis espirituais, que maltrata a mulher dele, a Maria da Penha todo dia, um homem rico, além de tudo bonito, tem uma boa empresa, tem... Ué, gente, mas nós estamos olhando só com essa régua dessa reencarnação? Hoje ele está aqui. O Chico conta que tinha uma mulher muito poder aquisitivo, no Uberaba, e ela entrava na fila toda, acho que era segunda-feira que ele distribuía. Que ele distribuía cesta básica, né? E robusta a cesta básica. E que alguém falou assim, aquela mulher não precisa não, que ela é rica. Aí o Chico, meu filho, deixa. Ela está treinando para outra vida. Deixa. Está treinando. Não podemos olhar só com essa régua. E às vezes a nossa disfunção, na hora da gente criar os milagres na nossa vida, é que a gente quer que aconteça naquela hora, daquele jeito. E às vezes Deus sabe, os espíritos superiores sabem o que é melhor para nós. Que talvez vai ser em outro momento, ou então será uma vertente diferente que a gente está exigindo que ocorra.
Então, o que a gente precisa acalmar os nossos corações, quando a gente quer criar um milagre em nossas vidas, e é possível, é que a gente peça que ocorra o que for melhor. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E se eu já agradeço, estou aqui sábado à tarde, acho que todos nós temos mobilidade, aparentemente temos saúde, estamos todos ouvindo, vendo, se comunicando uns com os outros. Olha quantas bênçãos nós já temos em nossas vidas. Mas a gente fica olhando a grama do vizinho, e a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a minha. Vai lá morar na casa dele, vai lá conviver com a família dele. Aí você vai em Eclesiastes, também escrito, que Salomão escreveu, tudo é vaidade. No final, tudo é vaidade. É excelente essa colocação. Por quê, pessoal? Se nós distanciarmos a nossa esfera material é maravilhoso, gente. Construir essa casa, construir outra casa, vão lá, tudo lindo, acabamento. É importante e é necessário. Já se foi o tempo de acreditar que não entrarás o rico no reino dos céus, não passar num buraco de uma agulha. Nem entendi aqui. Falei, meu Deus, como é que um camelo, né? Da criança, falou, não é possível, não pode um camelo passar num buraco de agulha. E que a gente vai entender que era um portal, né? E que era uma maneira de manipulação política. Fecha aspas. Então é importante a gente dizer o seguinte: se nós pudermos cuidar da nossa esfera espiritual todos os dias, nós viveremos mais felizes. Ai, Flávia, então eu tenho que fazer chama aquele negócio de que a pessoa abre mão de tudo? E financeiro? Abdicação. Mas tem um nome direito que fala assim, abrir mão de tudo? Prodigalidade? Enfim, não é isso. Não é isso. É darmos mais importância para a nossa moral, para o nosso coração. O que nós estamos sentindo? Como é que eu estou hoje? O que eu estou sentindo? Estou bem? Estou com raiva? Vontade de torcer o pescoço de um? Opa, deixa eu cuidar disso. O que é isso? O que isso quer me mostrar? O que isso significa? Por que eu fiquei tão exaltado quando eu falei aquela situação com alguém? Homem, conheça-te a ti mesmo. Conhecer das suas emoções. Que ciúmes que foi esse que eu tive hoje? Incontrolável. Que raiva, por que eu buzinei com a pessoa no trânsito? Começar a voltar para você. Tem que pagar conta, tem tudo, fazer tudo que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que voltar para a nossa esfera espiritual. Somos espíritos numa vivência carnal. Semana passada desencarnou uma tia muito querida. E essa minha tia teve uma vida muito interessante, porque o marido dela era um diplomata e ela conviveu com vários presidentes da República, de vários países, e morreu na miséria total. E eu perguntei para o mentor assim, como que ela está? Falou, olha, completamente arrependida. Porque se ela soubesse o que era o significado da vida, com tudo que ela pôde fazer, ela teria feito mais, teria perdoado mais, teria ajudado mais, não nesse sentido, mas ela fez muitas coisas de reforma íntima. Se nós soubéssemos todos os talentos que nós temos e tudo que nós podemos fazer por nós mesmos e para os outros. Ao invés de assistir Big Brother, a gente ia ler o livro dos Espíritos. Brincando. Mas é de acordo com a natureza das distrações que uma pessoa tem, que a gente consegue identificar a pureza da sua alma. O que a pessoa faz com suas horas de lazer? Quais são os hábitos dessa pessoa? Quais são os hobbies que nós temos? O que a gente faz com o nosso tempo precioso aqui na Terra? Para não chegarmos lá e falar assim, nossa, eu podia ter feito um pouco mais. Mas por falar em milagres, vamos voltar para o tema da palestra de hoje, milagres. Alguém aqui se sente confortável de dizer, se aparecesse hoje, agora,
transfigurado, Jesus falasse assim: qual milagre que você quer em sua vida? Você sabe o que você quer pedir? A paz do Espírito. A gente precisa acordar com um objetivo. A gente tem que ter um propósito quando a gente acorda. A gente acorda por quê? Por que a gente acorda? O que faz seu coração bater feliz, mais alegre? Quando você acorda de manhã, como é que são os seus primeiros minutos? Você levanta, nossa, mais meu Deus, está chovendo, que está chegando no trabalho. Não, gente, vamos criar milagres. E milagres são feitos de pequenas coisas, pequenas celebrações. Acordei e consegui meditar 3 minutos. Respirei e agradeci por ter acordado. Muda tudo no seu dia. Você não vai mais buzinar no trânsito, vai ficar mais com raiva se perder o ônibus. Você vai ter controle sobre o seu dia, porque você já se propôs a vivenciar a sua esfera espiritual, a despeito da esfera material. E nós vamos passando a nos conhecer cada vez mais. Aí se durante a manhã eu paro e falo assim: opa, deixa eu fazer aqui 2 minutos de respiração consciente e vou acrescentar um pouco mais. Vou abrir o livro aleatório. Que eu estou aqui, eu faço isso, estou aqui com um processo difícil e eu quero a ajuda do alto. Oi, pessoal, papo reto. O que eu vou fazer aqui com esse caso aqui nesse cliente? O que eu respondo? Que ação, que é o juízo? Conversar abertamente, porque nós estamos rodeados de espíritos superiores torcendo por nós. E que muitas vezes eles não conseguem nos conectar com nós mesmos, porque a nossa cabeça está flutuando. Em outras palavras, preocupação, doença, porque eu estou com raiva de fulano, se fulano fez isso comigo, eu vou levar. E a gente vai levando o mundo no nosso perispírito, a nossa energia, a nossa densidade. Aí chega lá do almoço, vou elevar meu pensamento, vou agradecer que tem um prato de comida para mim. E vou pedir que essas vibrações abençoem todos aqueles que não têm. E aí eu vou criando coisas para o meu dia. Entrei no ônibus, vou abençoar todas as pessoas que estão aqui, todas as vidas. Vou honrar todas as vidas que estão aqui com o meu pensamento. Que chegue no ouvido de cada uma delas assim: paz, coragem. Você é importante. Tenta mais uma vez. E se chegar num pensamento de um irmão que nesse momento estava pensando em dar cabo de sua vida, que não estava suportando o peso das suas dores. Aí a gente está lá na esfera material, lutando, querendo ganhar dinheiro, querendo curar o câncer, querendo não sei o quê, e não abre conexão com o espiritual. E está cheio de mentor querendo te ajudar, querendo me ajudar, e a gente não escuta. Porque a nossa cabeça está cheia de informação. Homem, conheça-te a ti mesmo. Então, os milagres, todos aqueles que Jesus veio nos ensinar, todos, para que a gente possa tirar a capa de assistencialistas. Hoje, todos nós somos crianças espirituais. Nós queremos dar um passo à frente, galgar um pouquinho mais a evolução. A gente precisa assumir responsabilidade. E não foi eu quem disse isso. Emmanuel disse para Chico: Chico, quer escrever 450, sei lá quantos livros, fazer tudo que você fez? Primeiro lugar, disciplina. Segundo lugar, disciplina. Terceiro lugar, disciplina. Nós queremos fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados diferentes. Se a gente fizer as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. E o milagre não vai acontecer. Para o milagre acontecer, e acontece, eu vou deixar meus contatos aqui, que eu quero fazer um combinado com vocês, que nós hoje, todos nós, inclusive eu, vamos criar um milagre em nossas vidas hoje. Vou deixar nas redes sociais, quando for ocorrer, eu peço que vocês vão lá e me contem. Porque eu também vou copiar com vocês. E tem uma técnica, não fui eu que ensinei isso, foi Jesus, que nos
ensinou a livrar-nos dos nossos pesos, a aliviar os nossos corações, a perdoar todas as pessoas que nós ainda guardamos em nossas almas como responsáveis por tudo que nos ocorreu. Tem gente que culpa pai e mãe até hoje. Culpa do meu pai, culpa da minha mãe, não me amou mais a minha irmã do que a mim. Tem gente que culpa o governo, tem gente que culpa o marido, tem gente que culpa o ex-marido, tem gente que culpa os filhos, tem gente que culpa Deus, e por aí vai. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E temos uma bússola segura, Evangelho. Eu quero criar com vocês aqui alguns minutos de uma dinâmica para a gente abrir os nossos canais para que os milagres ocorram em nossas vidas. Seja ele financeiro, seja ele pagar uma dívida, um carro novo, melhorar o casamento, curar uma doença, melhorar o relacionamento no trabalho, qualquer problema, material ou espiritual. Porque a lei é uma só. Somos deuses em potencial. Vós sois deuses. Quem falou isso, gente? Jesus me ensinou. Ensinou para todo mundo. Jesus nos ensinou a falar assim: Pai nosso que estás no céu. Não meu Pai. A gente fez uma oração aqui, ó. Meu Pai me ensinou. Não, falou Pai de todos nós. Então, se nosso Pai é o Criador de tudo isso, peraí. Então, nós somos herdeiros de tudo. Por que nós estamos vivendo uma vida tão tacanha, tão triste, tão adoecidos, tão pequeninos? Quando a gente acorda, fala, não, deixa eu dormir só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Por que a gente não acorda feliz? Opa, bora lá. O que tem para hoje? O que eu posso fazer de hoje? Porque a promessa é dele. Todos nós seremos felizes. Todos nós seremos curados. Se você vai passar de ano ou não, o ritmo é seu. Mas tem uma técnica, uma lei. Bora lá criar um milagre nesses últimos minutinhos? Vocês topam? Então vamos descruzar as pernas. Quem tiver com alguma coisa na mão, deixa do lado. Vamos ficar bem relaxados. Presentes, né? Não deixar o pensamento ficar vagando. Não estamos aqui por um acaso. Estamos aqui por um motivo. Cruzar as mãos. Eu vou pedir que você gentilmente feche os seus olhos agora. Que você respire de uma forma consciente, dilatando o diafragma, soltando o ar devagar, trazendo o seu pensamento para esse tempo e espaço. Que você se concentre na sua respiração e que você agradeça. Que você agradeça por estar aqui. Que você agradeça que você chegou até essa casa. E que hoje será um grande dia na sua vida. Um dia muito especial. Que é um dia que você vai encontrar com o seu mentor, com toda a espiritualidade amiga, com o Mestre Jesus. Você pode criar um local agradável em seu pensamento. Pode ser numa praia, pode ser no céu, pode ser uma fazenda, uma cachoeira, um lugar que você se sinta bem e sinta a presença do Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga ao seu lado. E que você gentilmente consulte o seu coração e que você conte para o Mestre Jesus qual é a sua maior dor.
Qual foi o dia da sua vida que você pensou em desistir? Que você sentiu que não tinha forças para continuar? Que você se sentiu tão magoado, tão ferido, que você quase desistiu? E vai narrando para Jesus todas as pessoas envolvidas neste acontecimento. Todas as pessoas que te injustiçaram, que te feriram, que te furtaram, que infringiram a sua dignidade, o seu dinheiro, a sua moral, a sua família, a sua saúde. Ou uma situação, ou uma coisa, uma entidade, um órgão, uma empresa. E agora entregue essa dor para Jesus. Todo esse contexto, todo esse miasma, toda essa concentração de pessoas, situações, coisas, objetos que estraçaram a sua alma. E peça para esse amigo dileto, esse Mestre Jesus, governador do nosso planeta, que transforme tudo isso, que ressignifique toda essa dor, de todas as pessoas envolvidas nessa situação. Vai respirando com calma. E agora, uma vez mais aliviados, conte para o Mestre Jesus qual é o seu maior sonho, qual é o seu maior desejo. E se você nunca teve um sonho, nunca pensou que fosse merecedor de ter um sonho, busque em seu coração. O que te daria mais alegria nessa vida? O que ficou para trás? O que pode ser transformado? O que você deixou de fazer, gostaria de fazer? Ou quem você gostaria de encontrar? É permitido sonhar neste momento. E agora, sem juízo de valor nenhum, se é certo, se é errado, simplesmente entregue para o Mestre. E diga ao Mestre: Mestre, eu tenho fé suficiente para essa cura. Eu me predisponho a essa mudança necessária. Eu tenho permissão dada por ti para viver o melhor ano da minha vida. Acaba em mim, nesse momento, todas as dores da minha família. Toda a escassez, toda a doença, toda a maldição, todos os relacionamentos tóxicos. Porque hoje eu estou vivenciando a minha maior potencialidade de vida. Estou diante de ti, Mestre Jesus, da luz divina do Pai amado, para viver o meu potencial de sal da terra. Eu me liberto de toda a mágoa, de toda dor, de toda falta de perdão, de todo egoísmo, de toda ira, de todas as vicissitudes que eu ainda carrego dentro de mim. E recomeço um novo ciclo, como Saulo fez na estrada de Damasco. Hoje eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. E eu permito que o milagre ocorra todos os dias em minha vida.
de uma forma consciente, de respiração. Se você se sentir confortável, pode dar uma espreguiçada, espreguiça seu corpo. A sua alma, a sua mente. Solta a dor, as amarras. Quando sentir a vontade, você pode abrir os seus olhos novamente. Tudo bem, pessoal? Vou deixar minhas redes sociais aqui. Quando os milagres forem acontecendo, por favor, compartilhe comigo. Somos deuses em ação. Deus não se alegra com a nossa dor. A dor é importante para o aprendizado. Mas se formos maduros perante a dor, nós vamos falar assim, o que é essa dor que está me ensinando? Para onde que eu tenho que ir? Nós vamos traçar uma linha reta e vamos seguir em diante. Nenhuma dor, nenhuma escassez, nenhum revés financeiro, saúde familiar pode nos definir. Somos espíritos eternos. Nós temos a eternidade inteira para tentarmos até chegarmos lá. A velocidade depende de nós. Tem uma caravana passando. De bondade, de amor, de justiça, de tudo de bom, de vida e abundância, que é o Evangelho de Jesus. Bora lá? Quem vai pular nesse barco? Vamos viver a nossa melhor versão. Hoje eu vou? Pessoal, eu agradeço com todo o meu coração por esses momentos de reflexão, vocês terem permitido essa cura, que foi uma cura para mim também. Estamos aí, né? Findando o mês de janeiro de 2026. Diz que esse ano vai ser piscar de olhos. Porque a velocidade, né? Tá planetária, né? Tá bem acelerado. Mas vamos tirar uns minutinhos do nosso dia para buscar o sagrado. Milagres acontecem. Quem conduz a luz será conduzido. O que é que nós estamos conduzindo? Em nossos corações, em nossas vidas, em nossos pensamentos. É luz? Se for luz, chegaremos mais rápido. Se não, é um convite a todos nós. Todos nós merecemos uma vida divina. Somos filhos do Criador. Uma vida memorável. Basta disciplina, disciplina, disciplina e buscar a nossa centralidade material e espiritual. Criem rotinas para vocês. Conversem com Jesus, papo reto. Ele está ali, está me escutando. Se não é ele, manda mensageiro, mas você escuta, vibração. Ele tem todas as mediunidades, ele andou nas águas, ele furou leprosa, ele deu pensamento, ele fez tudo. Até ressuscitou aqueles outros, né? Transfigurou, voltou, né? Na verdade, ele se mostrou, né? Se materializou. Então nós estamos diante da maior força do universo, torcendo por nós, querendo que saiamos daqui com os corações em festa, porque é assim que ele veio nos ensinar. Se a dor bater, o que você quer me ensinar? Dor, papo reto. Você quer me ensinar o quê? Não relute. Acolha no seu coração e mude a rota. Faça diferente. Não é fácil, pessoal, não é fácil, mas é possível. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Essa casa é uma casa que acolhe. Sejamos nós, né, também os acolhedores na nossa casa interna, para nós mesmos. Quem de nós acolhe a si mesmo? Não, de novo, errei, ou possível, né? Burra, né? A gente faz? Não, gente. Você quer uma carta de perdão para você? Claro que te perdoo. Te perdoo porque o que você fez era o que você sabia fazer, o que você tinha de conhecimento. Agora você tem outra consciência. E a partir de agora eu te apoio. Fala para você no espelho. Mas se ame, né? É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Se cada um de nós nos amarmos mais, nos acolhermos mais, nos perdoarmos mais, nós já faremos uma grande diferença. Então eu agradeço por essa tarde, por esse momento e desejo para todos vocês uma melhor vida que possamos viver. Vou deixar no WhatsApp, o meu Instagram aqui. Quando o milagre acontecer, compartilha comigo. Porque é possível. Aí vamos fazer uma corrente do bem. Eu não ponho só assunto jurídico não, tá, gente? Eu ponho também de palestras espíritas. Flávia lá com o advogado. Eu tenho um canal no YouTube, Instagram, eu coloco vídeos e tal. E vou ficar muito feliz de saber que o milagre ocorreu para vocês. Tá bom? Gratidão, pessoal. Que o Mestre Jesus acolha todos nós, nossas vidas, nossos propósitos no bem e de todo o nosso planeta. Nós vamos agradecer a Deus e a Jesus da nossa vida que nos trouxe um estudo muito edificante e que esse ensinamento que ela nos trouxe, cometeu conosco,